Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. No último dia, na última formação, nós tivemos então a introdução sobre os sacramentos, a primeira parte ali, o capítulo 1 da quarta parte, né, do Catecismo dos Sacramentos. E agora, então, nós vamos começar a falar de cada sacramento, né, um por um especificamente, tá bem? Então, hoje, o primeiro deles, o capítulo 2, a partir do número 549, o sacramento do batismo. Vamos lá, então. O batismo é o sacramento pelo qual renascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. Bom, aqui então, São Pio X já nos dá de forma bem concisa o porquê nós somos batizados, né? Nós renascemos para a graça, por quê? Porque nós morremos para ela com o pecado. A princípio, lá em Adão e Eva, quando a humanidade surge, Deus cria a humanidade em perfeita harmonia com ele, em amizade com Deus. No entanto, essa amizade ela é derrubada quando Adão e Eva caem no pecado, certo? O pecado, então, ele afasta a humanidade de Deus. Não é Deus que quis se afastar da humanidade, fomos nós, homem e mulher, Adão e Eva, que decidimos nos afastar de Deus. Veja que o processo é esse, não o inverso. Somos nós que nos decidimos por afastar de Deus. Deus nunca quer se afastar de nós. Tanto que, logo assim que Adão e Eva cometeram o pecado, Deus já começa a buscar a reconciliação com eles. E logo Deus promete, então, o Salvador que virá para redimir esses pecados e dar de novo, devolver a graça de Deus. E nós recebemos essa graça, nós renascemos para a graça no sacramento do batismo. Então, quando somos batizados, nós voltamos à graça, voltamos à amizade com Deus, certo? E assim nos tornamos, então, cristãos. Para isso ficar ainda mais claro, vamos para a próxima pergunta. Quais são os efeitos do sacramento do batismo? O sacramento do batismo confere a primeira graça santificante, que apaga o pecado original, e também o atual, se o há. Lembram do que nós ouvimos e estudamos na última aula, né? Graça santificante, graça atual, certo? Então, a graça primeira, graça segunda, né? A graça santificante primeira e segunda. A primeira é aquela que nos faz entrar na graça de Deus, e a segunda é aquela que nos faz crescer nessa mesma graça, certo? Então, o batismo nos dá essa graça primeira da santidade, né? Graças nos faz introduzir, então. E apaga, assim, todo o pecado que existe na alma. Se é batizada uma criança pequenina, recém-nascida, obviamente que ela não tem pecados pessoais, né? Ela tem pecados, o pecado original. Então, no batismo é apagado a mancha do pecado original. Se porventura a pessoa vai ser batizada já depois de grande, né? Já teve tempo e acabou cometendo pecados, então sim. Então, essa pessoa tem apagado não só o pecado original, que ela carregou desde o seu nascimento, mas também todos os pecados atuais, ou seja, os pecados que ela mesma cometeu, certo? Então, o sacramento do batismo, ele apaga todos os pecados que a pessoa tem, todos, certo? Perdoa toda a pena por eles devida. Então, veja que existem duas coisas, que uma é culpa e a outra é pena. A culpa é aquilo que nos afasta de Deus, certo? E a pena é aquilo que nós devemos pagar por aquilo que de mal fizemos ou que ainda temos grudado em nós. De forma bem clara, a culpa é aquilo que se paga no inferno. A pena é o que se paga no purgatório, né? Então, se uma pessoa morre com um pecado mortal, ela é culpada, ela não perdeu a culpa, então ela é condenada ao inferno, né? Até dá para dizer que ela se condena, né? Porque foi ela que cometeu o pecado, não foi Deus que cometeu o pecado para que ela fosse condenada, né? Deus queria a sua salvação, a pessoa pecou, escolheu o mal, e como morreu no pecado,
ela tem a culpa, e a culpa, então, leva para o inferno. Agora, numa outra situação, a pessoa tinha pecados mortais, mas se confessou, ou foi batizada, né? Se confessou, e então não tem mais a culpa. Mas não, se foi batizada, ela perde a pena também, né? Vamos dizer que ela já foi batizada, depois cometeu o pecado, se confessou, então ela perde a culpa do pecado, mas não a pena. Ou seja, ela deve pagar no purgatório, deve ser purgada, deve ser purificada, para que entre no céu plenamente, né? Então, a alma de uma pessoa recém-batizada é uma alma que não tem nem culpas e nem penas a serem pagas. É uma alma que está pronta para o céu. Então, o batismo confere isso, né? Perdoa todos os pecados, tirando a culpa e a pena, certo? Aliás, pena aqui também pode ser... tem que tomar um pouco de cuidado, porque pode-se falar de pena eterna, né, e pena temporal. A pena eterna seria o que é a culpa, né? Seria o que se paga no inferno, por isso que ela é eterna. E a temporal é aquilo que se purifica no purgatório, tá bem? Bom, muito bem. Aqui, continuando, imprime também o caráter de cristão. Lembram-se que nós falamos no último número da última formação, os 3 sacramentos que imprimem caráter na alma, ou seja, que marcam a alma de forma indelével, na qual não tem mais como desmarcar. O batismo é isso. Você recebe ali um selo, uma marca, um registro de que você é cristão. E você sempre terá esse selo. Faça o que quiser. Não tem como tirar o selo do sacramento do batismo, né? Ele fica impresso, o caráter de cristão. Faz-nos filhos de Deus. Então, o batismo também nos confere a filiação divina. Nós passamos a ser, como filhos, herdeiros, né? O filho é herdeiro daquilo que o pai tem. Como filhos de Deus, passamos a ser herdeiros do céu. Então, o céu passa a nos fazer pertencentes, né? Nós fazemos parte agora daqueles que estarão no céu, porque temos a filiação divina, e, portanto, temos o céu como herança, como promessa. Isto, então, nos faz filhos de Deus, nos faz membros da igreja e herdeiros do paraíso. Né? Herdeiros do paraíso por consequência de sermos filhos de Deus, por causa da filiação divina. E membros da igreja, membros do corpo místico de Cristo, né? Nós vimos quando falamos da igreja, Cristo é a cabeça, nós somos seus membros. Então, nós, ao fazermos parte da igreja, fazemos parte do corpo místico de Jesus Cristo. E, por fim, o batismo também nos torna capazes de receber os outros sacramentos. Não tem como receber nenhum sacramento sem antes receber o batismo. O batismo é a porta de entrada sacramental. É a partir do batismo que você pode receber todos os outros sacramentos, certo? Então, veja quantas graças acontecem no dia do batismo. Por isso que esse dia do batismo, sem dúvida, é o dia mais importante da vida de alguém. Porque a gente geralmente comemora o aniversário, né? O dia que a gente nasce. Mas veja, quando nós nascemos, nós estamos ainda sendo templos do pecado, templos de Satanás. Porque nós estamos com a corrupção do pecado em nós, certo? Quando nós somos batizados, esse templo do pecado deixa de existir e Deus passa a habitar esse templo, que é a nossa alma. Então, nós passamos a ser templos de Deus. A partir dali, a Santíssima Trindade passa a habitar dentro de nós, certo? A Santíssima Trindade habita na alma da pessoa batizada. Ela mora ali. Não é mais que Deus está perto, Deus está dentro, Deus está nela. Deus se faz como que o hóspede da alma, né? Como diz aquela sequência, né? Hóspede da alma. Muito bem. Então, isso acontece, todas as graças acontecem no sacramento do batismo. Graça santificante, a graça primeira, que apaga o pecado original e os outros pecados, se tiverem, perdoa toda a pena, imprime caráter de cristão, faz os filhos de Deus, membros da igreja, herdeiros do paraíso e capazes para os próximos sacramentos. Tudo isso no dia do batismo. Portanto, o dia do nosso batismo deve ser um dia de muita comemoração, né? Não tem problema nenhum você comemorar também o seu nascimento, ok? Ali também faz parte da vontade de Deus, Deus te colocando, trazendo, tirando da gestação materna e trazendo para
a vivência desse mundo. Agora, o dia que nós devemos olhar e comemorar muito é o dia que nós entramos na graça de Deus, certo? Então, vejam, é preciso não é necessário, mas é muito importante que você saiba o dia do seu batismo, que você conheça o dia do seu batismo, e você celebre todos os anos com grande alegria, né? Não é preciso fazer uma festa, pagar carne, gastar dinheiro, comprar bolo, não isso. Mas fazer uma verdadeira festa espiritual na sua vida. Se quiser comemorar desse jeito também, fazendo ali uma festinha, um bolo, ótimo, não tem problema nenhum. É uma manifestação externa, né, dessa alegria. Mas você deve estar radiante de alegria por comemorar o dia do seu batismo, né? Então, eu recomendo que aqueles que não sabem, que não lembram, ou que nunca souberam, né, porque foram batizados como pequenos, busquem descobrir o dia do seu batismo e celebrar essa data, celebrar com muita alegria. E, sobretudo, oferecer, quem sabe, esse dia a Santa Missa, buscar ter as graças renovadas, né, esse anseio pelo céu renovado no seu coração, que o batismo nos dá, certo? Então, quem não conhece, quem não sabe, busque conhecer a data do seu batismo e celebrar. Aqueles que já sabem, busque celebrar cada vez com maior alegria esse dia tão importante, mais importante na vida de uma pessoa. Certo? Muito bem. Agora, as próximas perguntas, vamos trazer sobre aquilo que nós falávamos na formação passada, que todo sacramento tem matéria, forma e ministro. Lembram-se? Muito bem. Então, vamos no batismo. Qual é a matéria do batismo? A matéria do batismo é a água natural que se derrama sobre a cabeça do que é batizado, de maneira que ela escorra. Então, a água natural, deixar bem claro isso, né? Não é água com suco, com chá, não, tem que ser água, né? Então, a água, ela é a matéria do batismo. Quando nós falávamos na formação passada sobre os sacramentos, né, vocês se lembram que eles meios sensíveis para realizar algo que nós não vemos, uma graça infinitamente maior, né? Então, o que é o meio sensível que Deus utiliza para efetuar o sacramento do batismo? A água, certo? A água é esse meio sensível. Qual é a forma do batismo? O que se diz, né, para fazer o batismo? A forma do batismo é esta: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa é a forma de se batizar. Você não pode batizar uma pessoa, por exemplo, dizendo, olha, eu te batizo em nome de Jesus e que Maria Santíssima te acompanhe, teu anjinho da guarda. Não foi batizado. Você pode estar derramando água, mas se não disse as palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo não existiu, não foi válido. Não tem validade o seu batismo. Então, a forma a ser dita é esta. Então, se porventura você for algum dia algum batizado e por distração o ministro que estiver fazendo não diga a forma do batismo, que você agora já conhece, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, bem simples, não? Então você, por favor, vá conversar com o seu pároco, explique a situação e peça para que se faça o batismo, porque o batismo não foi feito. Tem que ter as duas coisas, água, né, a matéria, e a forma, certo? Muito bem. E o ministro do batismo, então, quem pode batizar? A quem compete batizar, como diz a pergunta 553? Batizar compete por direito aos bispos e aos párocos, mas, em caso de necessidade, e frise-se bem isso, em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, seja homem ou seja mulher, e até um herege ou um infiel, contanto que realize o rito do batismo e tenha a intenção de fazer o que faz a igreja. Então vamos lá. Ministros de forma ordinária, aqueles que devem batizar, o bispo ou o pároco, né? Claro, o pároco também pode delegar a outros padres, né? Ou mesmo a um diácono. Então os ministros ordenados têm essa missão primeira. Os ministros ordenados têm a missão de batizar. É deles esse ministério. Eles são os ministros do batismo ordinariamente. Mas
de forma extraordinária, em caso de uma necessidade urgentíssima, qualquer pessoa pode batizar. Como, padre? A criança nasceu e ela está muito mal e provavelmente vai morrer. E tem um risco muito grande de ela morrer. Não dá tempo de chamar um padre, organizar um batizado, levar para a igreja, fazer todo o rito. Então, antes que a criança morra, você pega um pouco de água e derrama sobre a cabeça da criança 3 vezes, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, derrama água, do Filho, derrama água, do Espírito Santo, derrama água. Tem que ser a mesma pessoa que derrama água e que fala as palavras. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dessa forma, sem interrupção, certo? Derramando água enquanto fala. Qualquer pessoa pode fazer em caso de necessidade urgente e urgentíssima. Ou você vê uma pessoa que está aí morrendo, que pode não ser uma criança, e diga: olha, eu não fui batizado, eu gostaria de ser batizado. Não dá tempo de chamar o padre, chamar alguém para organizar um batizado, porque a pessoa está morrendo, não tem como. Então você pega a água e batiza antes que ela morra sem o batismo. Para que ela morra na graça de Deus, né? Para que ela seja feita filha de Deus, membro do corpo de Cristo, que é a igreja, herdeira do céu. Para que ela possa morrer nessa graça e, claro, perdoar todos os seus pecados, né? E assim ter a alma pura e pronta para habitar na eternidade do céu. Mas isso, eu repito, é em caso de necessidade. Tá? O que acontece em algumas regiões do Brasil, e até com muita dor no coração falo que na região onde que eu vivo, isso acontece com alguma frequência, talvez algumas pessoas nem saibam, mas não chega às histórias, né? De que fazem o batismo em casa, né? Então fazem, antes de trazer para a igreja, fazem lá um rito e pegam água e batizam, sem perigo de morte nenhum, só por fazer uma crendicezinha ali, para a criança não ficar doente, não sei o que, não sei o que. Gente, não se brinca com isso. Quem deve batizar é o bispo, o padre, o pároco. E o pároco pode delegar outro padre ou um diácono para fazer o batismo. Esses devem batizar. Outra pessoa só pode batizar num caso de necessidade. Não sendo caso de necessidade, mesmo que você batize direito e o batismo seja válido, você está cometendo uma ofensa grave, porque você está fazendo algo que não lhe compete, certo? E que a igreja sempre terá essa angústia, né? Foi batizado em casa, foi ou não foi? Foi certo ou não foi? Era água ou não era? Foi a forma correta ou não foi? Né? Então, essa angústia permanecerá. Então, deve-se levar para ser batizado numa igreja, pelo bispo, pelo pároco, ou a quem eles delegarem. Tá? Em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar. Acho que ficou bem claro, né? Frisei bastante, repeti algumas vezes para que isso não fique nenhuma sombra de dúvida, tá bom? Todos podem batizar, aliás, até para intensificar aqui, fala que até um herege ou um infiel, até um ateu pode batizar, desde que ele tenha água, fale a forma correta e queira fazer o que a igreja faz, mesmo que ele não acredite, mas queira fazer o que a igreja faz. Né? Então, qualquer pessoa pode batizar desde que tenha essas condições, certo? Que ela tenha água natural, diga a forma: eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ela queira fazer o que a igreja faz, que é tornar aquela pessoa, então, um filho de Deus, certo? Perdoar os pecados. Certo? Muito bem. Próxima pergunta é um complemento a essa aí. Se houver necessidade de batizar uma pessoa que está em perigo de morte e estiverem muitas pessoas presentes, quem deverá batizar? Se tem só uma pessoa, quem está ali foi. Mas aqui São Pio X coloca ali uma ordem hierárquica entre as pessoas que estão ali próximas. Se a pessoa está em perigo de morte, quem então deveria batizar? Se houver necessidade de batizar alguém em perigo de morte e estiverem muitas pessoas presentes, deverá batizá-lo o sacerdote, primeiro, certo? Tem muita gente ali, uma das pessoas é o padre, claro que é o padre que deve batizar, se lá ele estiver. Na sua falta, não tendo padre, um eclesiástico de ordem inferior. Alguém já tenha recebido alguma ordem da igreja. Aqui, claro que ele está falando, isso é anterior ao Concílio Vaticano II, existiam as ordens inferiores, né, que depois, e as ordens superiores seriam, então, o diaconato, o presbiterato e o episcopado, né, diácono, padre e bispo. Antes existiam outras ordens.
Hoje não se chama mais de ordem, chama de ministérios, né? Ministério do Acolitato, Leitorato, enfim. Alguém tem recebido alguma dessas coisas que está mais próximo do sacramento da ordem, vamos dizer assim, né? Não tendo nenhum dos dois, nem padre, nem alguém, nem um eclesiástico de ordem menor, na falta destes, um leigo homem, de preferência, a mulher. A não ser que a perícia maior da mulher ou a decência exija o contrário. Então, aqui, como o ministro ordinário é o bispo, o padre, são homens, também se supõe que, se tem um homem ou uma mulher, o homem seja o que deve tomar a prioridade. Mas, tem homem ou mulher, o homem não faz ideia de como batizar e a mulher sabe fazer, faça a mulher. É melhor fazer direito do que só porque é um homem ou mulher, então o homem faz tudo errado. Não, não, não. Se a mulher, então, tem maior perícia ali, né, maior conhecimento, maior clareza e também decência para fazer aquilo, então faça. Importante é que seja batizado. Em caso de necessidade. Então, quando fala ali que tem que ter a intenção da igreja, né? A próxima pergunta, 555. Que intenção deve ter quem batiza? A intenção de fazer o que faz a Santa Igreja ao batizar. Que é, se quer saber qual é a intenção da igreja, volta lá na 550 e vai ver, né? Dar a graça santificante primeira, pagar o pecado original, tudo que está ali, certo? Essa é a intenção da igreja, que isso aconteça, tá bem? Muito bem. Então, nós já ouvimos, então já temos aqui matéria, forma e ministro, certo? Lembra-se que isso é muito importante de cada um dos sacramentos, né? Temos o batismo já. Então, agora vamos a algumas questões importantes, mas periféricas. O rito do batismo e disposições de quem o recebe já adulto. 556. Como se batiza? Batiza-se derramando água sobre a cabeça do batizando, ou, não podendo ser sobre a cabeça, sobre qualquer outra parte, principalmente do corpo, e dizendo ao mesmo tempo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso vale para todos, né? O batismo é assim que se faz o batismo. Derramando água sobre a cabeça, de preferência, exceto se tem um problema muito grave, a cabeça não pode, sei lá, a pessoa tem um corte na cabeça, né? Tá morrendo porque levou uma machadada na cabeça e não tem como derramar água ali, porque pode infeccionar, não sei o quê, então derrame em outra parte do corpo. Mas é só num caso desse, senão é sobre a cabeça. Então, derramando a água, dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Se alguém derramasse a água e o outro preferisse as palavras, a pessoa seria batizada? Então, vamos lá, vamos fazer um trabalho em equipe aqui, né? Para todo mundo ficar feliz, o papai derrama. Então, assim, é batismo de emergência, né? Não tem padre, tem nada. Então, vamos lá, o papai derrama a água, a mamãe diz as palavras. Veja, pode fazer isso? Não, não pode. Aqui diz, se alguém derramasse a água e o outro proferisse as palavras, a pessoa não ficaria batizada. É necessário que seja a mesma pessoa que derrame a água e que pronuncie as palavras. Certo? O batismo é feito por um ministro, não um conjunto de pessoas. Um ministro. Certo? 558. Quando não se tem certeza de que uma pessoa está viva ou morta, deve-se deixar de batizá-la? Então, a pessoa, assim, deu aquela desfalecida, você já não sabe se ela já morreu, se ela está viva, os sinais vitais você não consegue identificar se já foram ou não foram. O que fazer? Quando não se tem certeza de que uma pessoa está viva ou morta, deve-se batizá-la sob condição, dizendo, se estás vivo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Então, claro, tem que cuidar para não deixar chegar até essa última hora, né? Batize-se o quanto antes. Como eu disse, se é de emergência, se é de necessidade, a pessoa está morrendo, ela não foi batizada ainda, então faça-se logo. Mas se porventura não deu tempo, foi pegar água e a pessoa deu uma desfalecida, você já não sabe mais se ela está viva, você fala isso. Se estás vivo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, derramando a água como anteriormente. Tá bem? Gente, lembrando, mais uma vez, pela milésima, em caso de necessidade, tá? E outra coisa, batismo é uma vez na vida. Se a pessoa já foi batizada quando era criança, assim, ela está morrendo agora depois de adulto, não adianta batizar. Já foi batizada. O que ela precisa é da absolvição sacramental. E aí sim, é só o sacerdote. Nós vamos ver isso quando falarmos do sacramento da confissão. Aí não tem o que fazer. Aí tem que ser o padre. Tá? Muito bem. 559.
Quando se devem levar à igreja as crianças para serem batizadas? As crianças devem ser levadas à igreja para ser batizadas o mais cedo possível. Por quê? Porque você não pode fazer com que essa criança fique correndo o risco de morrer sem o batismo. Se a criança nasceu, vamos ver, vamos organizar festinha, vamos pensar em uma data que quem sabe aquele padrinho ou o vovô pode vir. Aí a criança fica ali, né? 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 20 meses sem ser batizado, correndo o risco de morrer sem o batismo, sem a graça sacramental. Então, o quanto antes. O ideal seria já deixar tudo pronto antes da criança nascer. Assim que nasceu, traz para a igreja e batiza. Né? O quanto puder, saiu do hospital, da maternidade, se quem foi lá, já leva para a igreja e o padre já batiza. Esse seria o ideal. Tá? Esse é o ideal. O quanto antes. O quanto antes. Por que se deve ter tanta presteza, né, tanta rapidez em levar as crianças ao batismo? Já respondi, mas vamos lá. Deve-se ter suma presteza em levar a batizar as crianças, porque elas, pela sua tenra idade, estão expostas a muitos perigos de morrer e não podem salvar-se sem o batismo. Certo? Então, os pais e as mães pecam se pela sua negligência deixam morrer os filhos sem o batismo ou simplesmente demoram em levar os filhos para batizar? Papai e mamãe que demorou para levar o filho a batizar comete pecado? Resposta: sim. Os pais e as mães que pela sua negligência deixam morrer os filhos sem o batismo pecam gravemente, porque deixaram o filho, por culpa sua, a morrer sem a graça de Deus, porque os privam da vida eterna. E pecam também gravemente se postergam por muito tempo o batismo, porque os expõem ao perigo de morrer sem o terem recebido. Certo? Bem claro isso, né? Bem explicado por quê. Quando o que se batiza é adulto, que disposições deve-se ter? O adulto que se batiza deve ter, além da fé, a dor, ainda que imperfeita, dos pecados mortais que tenha cometido. Então lembre-se que o batismo perdoa todos os pecados. Mas, se a pessoa é batizada adulta, ela vai ser perdoada os seus pecados pessoais? Sim, desde que ela esteja arrependida. A mesma regra vale depois para a confissão. Né? Posso confessar um pecado se eu não estou arrependido dele, que eu não vou receber o perdão. Não porque Deus não me quer perdoar, mas porque eu não quero me mudar. Eu não quero me converter. Então não adianta. Né? Coisa semelhante mesmo assim, né? A mulher descobre que o marido está traindo ela. Aí os dois choram, ficam tristes. O marido diz: olha, me perdoa, me perdoa. A mulher assim: tá, mas você nunca mais vai fazer isso? Aí o marido: não. Eu acho que eu vou fazer ainda umas vezes ou outra, né? Tenho aí uns contatos. Eu acho que eu não vou te trair algumas vezes. Ele tá pedindo perdão? Ele tá arrependido? Ele quer realmente o perdão? Não quer. Não quer. Ele quer enganar aquela mulher. Ele não quer ser perdoado. Ele não está arrependido. Né? Então não é porque a mulher não quer perdoar, porque ela não pode, porque ele não está arrependido. Então como é que eu vou perdoar alguém que não quer ser perdoado? Né? E com Deus é a mesma coisa. Então, a pessoa, quando vai ser batizada adulta, ela recebe perdão dos pecados pessoais? Sim, de todos, desde que ela esteja arrependida. A criança, obviamente, não precisa disso, porque o pecado dela, que ela tem, a criança ali recém-nascida, é o pecado original, o pecado das origens de Adão e Eva. Então, esse pecado, obviamente, que a criança não tem nem o que se arrepender, porque foi um pecado de herança, né? Não foi ela que cometeu o pecado em si, pessoalmente. Agora, quando se trata de uma pessoa adulta, então, portanto, ela já tem outros pecados, ela vai ser perdoada, mas tem que estar arrependida. 563. Se um adulto se batizasse em pecado mortal, sem esta dor, o que receberia? Então, vamos lá. Supor, né? A pessoa é adulta já, cometeu pecados mortais, não tá arrependida, mas faz ali um teatrinho e fala, padre, eu quero ser batizado, sim. Tá. Então, vamos batizar, e a gente batiza o adulto em pecado mortal e sem arrependimento. O que esse adulto recebe? Se um adulto se batizasse em pecado mortal, sem essa dor, sem arrependimento, receberia o caráter do batismo, ou seja, aquela marca indelével na alma, vai ter, é cristão. Mas não a remissão dos pecados, nem a graça santificante.
E estes efeitos ficariam suspensos enquanto não fosse removido o impedimento pela dor perfeita dos pecados ou pelo sacramento da penitência. Portanto, a marca do batismo estará lá. Só que será uma marca, se ele não se arrepender, para levar para o inferno. O que é gravíssimo. Agora, o perdão dos pecados, a remissão, o perdão dos pecados, a pessoa não recebe porque não está arrependido. Portanto, não está apto para entrar no céu. E nem a graça santificante. Então, veja, vai ficar dependendo ainda daquelas graças atuais que Deus vai enviando para ver se a pessoa se converte. Mas a graça santificante, para que ela possa, de fato, crescer na santidade, ela não vai receber. Por quê? Porque ela não recebeu o perdão dos pecados. Por que ela não recebeu o perdão? Porque ela não está arrependida. Certo? Então, veja, pessoa adulta, batizada em pecado mortal, sem arrependimento, recebe o caráter, mas não recebe o perdão. E quando que o padre tem, o que faz? Agora, vai batizar de novo? Não, batismo é uma vez só. Então, como que essa pessoa vai receber, então, a graça santificante e o perdão dos pecados? Se ela tiver agora uma contrição perfeita. Antes do batismo, bastava uma imperfeita. Se no ato do batismo tivesse uma contrição imperfeita, já vamos falar sobre isso, contrição perfeita e imperfeita, tá? Se antes do batismo tivesse uma contrição mesmo que imperfeita, mas um arrependimento, já seria válido. Ela receberia toda a graça santificante, o perdão dos pecados, ótimo. Mas não, foi batizada sem arrependimento nenhum. Então agora, para ela receber a graça, ou ela tem a contrição perfeita, ou ela vai se confessar. Certo? Então vamos lá. Contrição perfeita e imperfeita. A contrição imperfeita é quando eu tenho dor pelos pecados, eu percebo que meus pecados são maus, eu me arrependo deles, mas por medo do inferno. Vamos dizer assim, de forma bem simples, né? Eu estou arrependido, mas porque eu não quero sofrer no inferno, porque eu tenho medo de ir para lá. Então, veja, eu ainda não estou fazendo porque eu amo a Deus, porque eu quero glorificar a Deus. Então, ainda é por um motivo imperfeito, não um motivo perfeito, né? Quem são aqueles, como diz o jovem rico, né? Eu quero ser perfeito. Ah, esquece, perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue. Tem que estar, o perfeito é aquele que está completamente desprendido de tudo desse mundo. Nada pensando em si mesmo. O seu objetivo é unicamente glorificar a Deus. Amar e glorificar a Deus. Então, se o meu arrependimento é porque eu estou com medo do inferno, ok, isso vale para o batismo e também para a confissão depois. É o suficiente para receber o perdão. Mas isso significa que eu ainda tenho que crescer na graça, né? Eu ainda tenho que buscar mais graças, crescer na graça, na vida espiritual, até o ponto de que eu pare de pecar, não só porque eu estou com medo do inferno, mas porque eu realmente quero estar no céu. Porque eu amo a Deus e não quero mais ofendê-lo. Porque ofender a Deus é algo que me machuca também, que me ofende. Não só porque eu vou para o inferno, mas porque eu ofendi aquele que eu amo. Né? Então, a contrição imperfeita é essa. Por medo, por alguma questão pessoal sua. Contrição perfeita é isso que é o oposto, então, né? É quando eu me arrependo dos meus pecados porque eu amo a Deus. E eu não quero mais ofender a pessoa que eu amo. E eu quero estar com ele no céu. Por quê? Porque eu quero passar a eternidade glorificando no céu. Não que eu quero ir para o céu para ficar de boas. Aí seria imperfeito. Eu quero ir para o céu porque eu quero amar a Deus intensamente. Eu quero estar ao lado dele por toda a eternidade, adorá-lo, glorificá-lo, honrá-lo. E me dói saber que eu ofendi aquele que eu amo. Se eu vou para o inferno ou não, isso já nem importa mais muito. Eu só quero amar a Deus. Isso é uma contrição perfeita. E isso, meus queridos, é para os perfeitos, para os santos. Portanto, uma contrição perfeita, para nós que estamos caminhando a tropeços, em barrancos, trancos e barrancos, como se diz, né? Isso é muito difícil de chegar num ponto desse, de uma contrição perfeita. Né? Para os santos de sexta, sétima morada, ok. Para nós, pobres pecadores, míseros e miseráveis, que caímos e levantamos só pela graça de Deus, é muito complicado conseguir uma contrição perfeita. Né? Então, não conte com isso, no princípio, pelo menos, da sua vida espiritual. Né? Não fique imaginando, eu estou com contrição perfeita, já estou com os pecados perdoados. Cuidado.
Cuidado, porque isso já pode ter até um pouquinho de soberba aí no meio, né? Então, a condição perfeita e imperfeita, acho que ficou claro, né? Então, a pessoa que foi batizada com pecado pessoal, pecado mortal pessoal, não arrependido, ela só vai poder receber essas graças se ela tiver uma condição perfeita. Então, repito, que vai ser muito difícil, porque ela não está na graça santificante. E para alguém que não está na graça santificante ter uma condição perfeita, meu Deus, é uma ação do Espírito Santo fora do normal, né? Pode acontecer? Pode, claro. Deus faz o que quer, o Espírito sopra onde quer e como quer. Mas não é o ordinário, não é o normal. Ou então, essa pessoa que foi batizada em pecado mortal, quando ela se arrepende, aí com uma condição mesmo que seja imperfeita, ela vai se confessar. E na confissão ela recebe o perdão dos pecados, e aí sim ela recebe a graça santificante. Tá? Tudo bem. Portanto, se vai batizar um adulto, cuide para que ele seja bem preparado e arrependido de todos os seus pecados. Tá? Muito bem. Necessidade do batismo e deveres dos batizados. 564. É o batismo necessário para a salvação? O batismo é absolutamente necessário para a salvação. Porque o Senhor disse expressamente: quem não renascer na água e no Espírito Santo não poderá entrar no reino dos céus. O batismo é absolutamente necessário. Ele é a porta de entrada da eternidade, do céu. Certo? 565. Pode suprir-se de algum modo a falta do batismo? Então, a pessoa não foi batizada. Tem algum jeito de suprir isso, de substituir por outra coisa? A falta do batismo pode supri-la o martírio, que se chama batismo de sangue, ou um ato de amor perfeito a Deus, ou de contrição, junto com o desejo, ao menos implícito, do batismo, e este ato chama-se batismo de desejo. E aqui eu aproveito o gancho, porque na última formação alguém deixou uma pergunta, perguntando justamente o que é esse negócio do batismo de intenção, a pessoa colocou, né? Se chama mais usualmente de batismo de desejo. Então veja, a forma ordinária é receber o batismo. Mas, se a pessoa, por exemplo, adulta, está se preparando para receber o batismo, porque quando você é adulto, não é assim, eu quero ser batizado, vamos lá e batiza ligeirinho. Não, aí não. Porque ela vai aceitar a fé por si própria. Então, ela tem que conhecer a fé antes. Então, a igreja a chama de catecúmeno e oferece a ela uma catequese para que ela entenda, ame, conheça e viva a fé que ela vai aderir com o batismo. Então, ela precisa ser catequizada antes de receber o batismo, certo? Ela vai passar por todo um processo de catequese para, então, receber o sacramento do batismo. E nesse processo de catequese, deve-se fazer com que ela sinta, então, essa dor, essa contrição, ainda que imperfeita, dos seus pecados, certo? Muito bem. Mas, então, durante esse tempo, vamos supor, né, uma pessoa adulta, então, quer ser batizada, reconhece a necessidade da graça de Deus, e ela está no processo catecumenal, né, fazendo a sua catequese ali, de catecúmeno, se preparando para o batismo. E nesse meio tempo ela morre, antes de receber o batismo. Um acidente, alguma coisa, uma doença, um ataque cardíaco, sei lá. Ela morre repentinamente e sem chance de ninguém lá batizar ela de emergência, né, e pegar água e batizá-la. Não deu tempo, ninguém viu e ela morreu. Bom, essa pessoa, ela tem um batismo de desejo. Ela não recebeu o batismo, mas ela estava desejando e tinha botado os meios necessários para receber o batismo. Então, por mais que ela não recebeu o batismo, ela tinha o desejo e estava colocando os meios para isso. Ela já estava no processo, estava buscando, então ela tem o batismo de desejo. Então, o batismo de desejo, nesse caso, supre. É claro, se essa pessoa está em perigo de morte, está no processo catecumenal, catecúmeno, catequese, enfim, então, por favor, batize logo, né? Não precisa esperar mais. Está em perigo de morte, batize logo. De preferência, chama um padre. Não dá tempo, qualquer pessoa faça o batismo, como a gente viu antes. Mas se porventura ela morrer, ainda assim, sem ninguém por perto e
e morrer sem o batismo, ela tem o batismo de desejo que supre esse batismo, certo? Outra forma do batismo de desejo é das crianças, né? O papai e a mamãe estão esperando o filhinho, né? Ele está sendo gestado no ventre da mãe. E, bom, já estão aí organizando o batismo. Primeira coisa que pensam, né? Antes de pensar em quarto, em roupa, em fralda, pensam na alma do filho, né? Isso que se espera de um católico, né? Alguém que crê no Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa tem que pensar na salvação da alma do seu filho, né? Depois, no que ele vai vestir ou comer ou sujar, né? Então, os pais têm um desejo sincero do batismo e perdem. Crianças aí acabam morrendo no ventre, tem uma... Ok. Os pais tinham o desejo de levar essa criança a ser batizada. Também isso se considera batismo de desejo. Ela morreu sem chance de ser batizada. Não teve chance, né? Ou, ao nascer, ela morreu nas mãos do médico, ou da parteira, que seja, né? Não deu tempo de pegar água e batizar. Batismo de desejo. Agora, outra coisa, a criança nasceu, olha, está muito mal, está em perigo de morte. Bom, aí, meu filho, se a mamãe está ainda lá na sala de cirurgia, não consegue sair, o pai tem que pegar água e ir lá batizar a criança. O avô, a avó, o tio, o médico mesmo, quem estiver ali. Se possível, chama o padre. Se não for possível, então faça quem estiver ali, né? Então, o batismo de desejo é quando realmente não tem possibilidade. Bom, dentro da barriga não dá para batizar, certo? Ou a criança nasceu e logo deu complicação e morreu ali. Não deu tempo de batizar. Não foi muito bom. Então, existe ali o batismo de desejo, certo? Por isso que, como a gente falou antes, peca gravemente os pais que prolongam, tá? Que prolongam essa espera, porque se o filho morrer nesse meio tempo, entre ter nascido e essa espera desnecessária pelo batismo, uma coisa é espera necessária. A criança nasceu saudável, ok, foi lá, fica um tempinho no hospital ali, recebe tratamento, beleza, vai para casa, a mãe em casa, troca roupinha, leva para a igreja, bom, tudo bem. Isso é um tempo tranquilo. Outra coisa os pais ficarem enrolando, né, esperando outras coisas, se preocupando com outras coisas, e não com a alma da criança, certo? Então, mas o batismo de desejo, então, voltando para o assunto, ele existe quando os pais também têm intenção, o desejo de batizar, e já tinham, inclusive, pensado tudo isso, já tinham tudo organizado, para que a criança, assim que viesse ao mundo, fosse batizada. Não aconteceu de vir ao mundo, porque perdeu na gestação, ou porque já nasceu morto, ou morreu logo depois que nasceu. Então, as crianças também têm um batismo de desejo, tá? Isso é uma forma de suprir o batismo. A outra que fala ali, a primeira, o martírio, né, o batismo de sangue. A pessoa que dá a vida pelo Cristo, mesmo que não tenha sido batizada, o sangue derramado é o seu batismo, né? Esse é o batismo de sangue. Então, a pessoa que morre pela sua fé, mesmo que não tenha sido, morre pela fé em Jesus Cristo, mesmo que não tenha sido batizada, ela tem a sua alma purificada pelo sangue redentor de Cristo através do seu sangue derramado. Ou um ato de amor perfeito a Deus, ou de contrição perfeita, como eu falei, né? Então, junto a isso, ao desejo de batizar. Ou o desejo do batismo, no caso de um adulto, né? Certo? Então, são as duas formas. O batismo de sangue, o martírio, ou então ter um ato de amor perfeito e contrição de querer mudar, de ter a contrição, aqui ainda que seja imperfeita, mas a dor pelos pecados, e junto com isso, junto com esse amor perfeito ou a contrição, ter o desejo de ser batizado e ter colocado os meios para isso, certo? No caso de um adulto, no caso de uma criança, claro que aí o desejo é dos pais, né? 566. Aqui fica obrigado quem recebe o batismo. Você foi batizado? Foi? Então vamos lá. Qual a sua obrigação? Fica obrigado a professar sempre a fé e a observar a lei de Jesus Cristo e da sua igreja. Que nós acabamos de estudar no catecismo, né? Então você já a conhece. Aqui se renuncia ao receber o santo batismo. Porque quando você é batizado, então, se recebe a fé e você deve levá-la, tem a missão, a partir dali, né, a obrigação de carregar e cultivar essa fé e de cumprir os mandamentos, né, a lei de Jesus da igreja.
Mas também no batismo a gente renuncia a alguma coisa. No momento que a gente escolhe a fé, a gente também joga fora alguma coisa. O que se renuncia? Renuncia-se para sempre no batismo ao demônio, às suas obras e às suas pompas. O que é de Satanás e tudo que vem dele. Obras e pompas. Tá? Isso se joga fora. Isso não faz parte mais da minha vida. No momento que eu fui batizado, eu estou afirmando de que o pecado não deve mais fazer parte da minha vida. Se desgraçadamente vier a fazer, eu logo quero me reencontrar com o amor de Deus, aí pela confissão. Certo? O que se entende, então, por obras e pompas do demônio? Por obras e pompas do demônio, entende-se os pecados e as máximas do mundo, contrárias às máximas do Santo Evangelho. Tudo aquilo que vai contra o Evangelho, tudo aquilo que vai contra aquilo que Jesus ensinou, e contra, obviamente, junto com isso, os mandamentos, né, os sacramentos, enfim. Tá bem? Parágrafo 5º, sobre o batismo ainda. Nome e padrinhos. Por que se impõe o nome de um santo ao que se batiza? Bom, antes dessa pergunta, hoje em dia, porque, bom, esse livro aqui foi escrito por Pio X ali pelos anos 1500, né? Então, hoje em dia, antes de ver essa pergunta, o Papa talvez colocaria uma anterior, né? Que nome escolher para o seu filho, para ser batizado? Essa pergunta ele não colocou porque já se supunha que se buscaria o nome de um santo, né, para o filho, né? Mas agora acho que seria importante a gente adicionar aqui uma pergunta, né? Que nome escolher para o filho? Resposta da igreja, resposta da católica. Busque colocar no seu filho, na sua filha, o nome de um santo, de uma santa. Não só para homenagear aquele que está no céu, mas também para que ele tenha um intercessor, uma intercessora no céu, um patrono seu. Vamos ler a resposta nessa assim, né? Por que se impõe o nome de um santo a batizar, então? Por que se deve escolher o nome de um santo? Ao que se batiza, impõe-se o nome de um santo para o por aquele que é batizado, então, sob a especial proteção de um padroeiro celeste e para o animar a imitar Deus exemplos. Então, veja, eu conheço a vida de Santa Rita de Cássia, né? E vejo que Rita de Cássia tem um amor a Deus sobrenatural e o que ela fez, o que ela viveu, taratá. Então eu vou ter uma filha e é uma filha mulher e eu quero que ela tenha as virtudes de Rita de Cássia. Então eu dou o nome dela de Rita. Pronto, ela se chama Rita por causa de Rita de Cássia. E automaticamente essa pessoa, essa menina, quando crescer e souber que o nome dela veio de Santa Rita, ela vai querer conhecer a história dessa mulher que lhe deu o nome. E ela vai olhar para essa vida dessa santa e se inspirar e querer ser como ela. E mais do que isso, vai ter Santa Rita desde o seu batismo como sua patrona, sua padroeira do céu, intercessora especial por ela do céu. Inclusive tem uma coisa que se chama o santo onomástico, ou seja, o santo do qual eu tenho a honra de carregar o nome. Isso é outra coisa que nós devemos voltar a celebrar nas nossas famílias. Né? Falava antes de celebrar a data do batismo, então celebra-se o dia do batismo, que é o dia maior da graça. Também se deve celebrar o seu santo onomástico, o santo ao qual você carrega o nome, porque ele é o seu padroeiro. Né? Eu sempre digo que eu tenho a honra de ter 3 santos onomásticos. Né? Eu sou Felipe, né? Meu nome de batismo, Felipe. Minha mãe sempre disse que ela escolheu o meu nome por conta daquela passagem em Atos dos Apóstolos. Né? Então, de São Felipe Diácono, que estamos aos apóstolos, quando ele evangeliza o etíope, né? E ali dá a graça do sacramento do batismo. Primeiro, missionário, né? Leva o evangelho, leva a boa nova, e converte aquele homem e batiza ele, dá a graça da salvação a ele. Né? Então, por causa dessa passagem, segundo o que minha mãe dizia, que ela escolheu o meu nome. Então, claro, ele é a priori o meu santo onomástico, foi por causa dele que recebi esse nome. Mas eu tenho por muito carinho dos 2 São Felipes, né? São Felipe Apóstolo, também, que aparece nos evangelhos, e São Felipe Neri, o qual eu tenho um carinho e uma proximidade muito grande. Né? Quiçá Deus me dê a graça de ser como São Felipe Neri, de não só carregar o nome dele, mas também a santidade. Não sei se eu mereço tanto, mas que o Senhor permita que a gente chegue lá. Vejam, agora com um exemplo pessoal, né?
Só de pensar em São Felipe Neri aqui já me veio vários desejos de conversão de vida. E é um santo que eu tive proximidade primeiro pelo meu nome, certo? Pelo meu nome. Então, dar o nome de um santo ao seu filho, sua filha, é algo salutar, saudável, bom espiritualmente para a vida do seu filho, da sua filha. Tá bem? Bom, quem porventura tem o nome de santo, mas foi um acaso, né? O pai e a mãe escolheram por causa de outro motivo, né? Bom, pode eleger o santo do seu nome como seu onomástico e celebrar o dia dele como seu santo onomástico e celebrar com maior alegria, né? Claro. Aqui alguém pergunta aqui no chat, né? Uma pessoa que se chama Paula, né? Perguntando se pode considerar o apóstolo São Paulo. Não pode, ué, claro, né? É o feminino ali, né? Tudo bem? E se tem alguma Santa Paula, eu não conheço uma Santa Paula, pode ser que tenha, né? Pesquise, né? E você que tem um nome aí, que talvez não conheça, eu acho que o meu nome não tem santo nenhum. Dá uma pesquisada, às vezes tem. Às vezes não é um santo assim tão conhecido, né? Mas pode ter um santo de alguma região do mundo que você nunca tenha ouvido falar, mas pode ter, né? Então, claro, você pode aderi-lo como seu santo, sua santa onomástico, tá bem? E celebrá-lo com grande alegria. Então, quando você que está me ouvindo agora tiver um filho, uma filha, por favor, busque nomeá-lo com o nome de santo, o nome de santa. Dê essa graça ao seu filho, à sua filha, de ter um intercessor no céu e um exemplo de vida a ser seguido. Tá bem? Muito bem. O que são os padrinhos e as madrinhas do batismo? Padrinhos e madrinhas do batismo são aquelas pessoas que, por disposição da igreja, seguram as crianças junto à pia batismal, respondem por elas e ficam responsáveis diante de Deus pela sua educação cristã, especialmente se virem a faltar os pais. Vejam, isso é uma coisa que, mais do que nunca, está sendo cada vez mais complicado nas nossas paróquias. Achar padrinho de batismo. Porque as pessoas, quando sabem que estão grávidas, a primeira coisa é, aquela padrinha, aquela minha amiga, aquele meu amigo. Pera, qual é a função do padrinho? A função do padrinho é educar na fé. Como que eu vou educar na fé se eu não vivo a fé? Como que eu vou ser um exemplo de fé para o meu afilhado se eu nem vivo a fé católica? Se eu não sou fiel à fé católica? Não estou dizendo que aquela pessoa seja uma má pessoa, mas ela não vive a fé católica. Ela vive amaziada, ela não frequenta os sacramentos, não se confessa, não comunga, não vai à missa. Como que ela vai educar a fé? Ela não conhece a Sagrada Escritura? Ela é infiel no seu matrimônio? Essa pessoa, não sei. Como que eu vou querer que uma pessoa dessa ensine a fé para o meu filho, para minha filha? Então lembre-se, o padrinho, a madrinha, não é porque é amiga ou amigo do pai e da mãe. O padrinho e a madrinha são aqueles que vão educar a criança na fé, sobretudo na falta dos pais. Claro que essa é a missão primordial dos pais. Só que assim, né, o pai e a mãe a gente não escolhe. O pai e a mãe é o que veio. Esses aí, e se porventura o pai e a mãe forem meio desleixados e não educarem bem o filho na fé, bom, isso é a missão do padrinho e da madrinha fazerem. Então, se eu escolho, o pai e a mãe já são meio descabeçados, e eu pego aí padrinho e madrinha de qualquer jeito, que chance que essa criança tem de receber a fé? Então, escolha de um padrinho e de uma madrinha não é para dar presente, não que padrinho e madrinha não possam dar presente, pode dar, mas isso é o menos importante. Padrinho e madrinha tem que dar a vida eterna, o caminho do céu para o seu afilhado, para a sua afilhada. Então, escolham padrinhos, madrinhas, que vão conduzir seus filhos para o céu, e não outra coisa. Esse é o critério. O único critério. Tá bem? Somos nós obrigados a cumprir as promessas e renúncias que por nós fizeram os nossos padrinhos? Eu fui batizado criança. Eu não tinha consciência. O padrinho e a madrinha professaram isso por mim. Eu sou obrigado também a seguir, já que não fui eu, foram eles? Sim. Somos obrigados, sem dúvida, a cumprir as promessas e renúncias que no nosso lugar, né, que por nós fizeram os nossos padrinhos. Porque só mediante essas condições foi que Deus nos recebeu na sua graça. Foi porque os padrinhos, junto com o pai e com a mãe, mas de forma especial os padrinhos, aceitaram a fé e renunciaram ao demônio e suas obras e pompas,
Foi por causa disso que Deus me concedeu a graça do batismo. Portanto, então, eu fui agraciado com o batismo por conta dessa renúncia. Então, eu devo ser fiel a ela. Por mais que não tenha sido feito por mim diretamente, mas em meu nome, através dos padrinhos. Que pessoas se devem escolher para padrinhos e madrinhas? Já falamos, mas vamos frisar aqui. Devem escolher-se para padrinhos e madrinhas pessoas católicas e de bons costumes e observantes das leis da igreja. É o óbvio. Eu sempre digo para as pessoas que vêm aqui, né, e às vezes trazem situações esdrúxulas, né, para padrinho e madrinha, para dizer uma palavra mais leve. Eu falo assim, olha, se você me pedir assim, padre, eu quero que o senhor me ensine a falar em alemão. Eu não posso te ensinar a falar em alemão. Não, mas eu acho que o senhor é uma pessoa boa, uma pessoa gente boa, bacana, legal, que eu gosto, minha amizade. Ok, obrigado, mas eu não sei falar alemão. Como é que eu vou te ensinar? Eu não falo alemão, como é que eu vou te ensinar se eu não falo? Então, porque às vezes as pessoas chegam aqui, ó, padre, eu tenho essa aqui, que é minha irmã, que tá baseada não sei quem. Não dá. Como é que ela vai ensinar a festa que ela não tá vivendo? Não, padre, mas ela é muito gente boa, ela é muito querida. Eu não estou dizendo que é uma pessoa chata, não estou dizendo que ela é uma má pessoa odiosa, nada disso. Só que ela não fala alemão, não pode ensinar alemão, ela não vive a fé, ela não pode ensinar a fé. É uma questão óbvia. Então não é porque nós achamos que a pessoa é má, não presta. Não, pelo contrário, a gente quer que ela venha para a salvação. Então vamos converter essa pessoa também. Para que, quem sabe, um dia ela possa ser padrinho, madrinha de alguém. Vamos trazer de novo essa pessoa para a verdade, para a vida verdadeira da fé. Mas enquanto ela não estiver, ela não pode auxiliar alguém, né? Porque ela não está vivendo aquilo. 573. Quais são as obrigações dos padrinhos e das madrinhas? Os padrinhos e as madrinhas são obrigados a cuidar que os seus filhos espirituais sejam instruídos nas verdades da fé e vivam como bons cristãos, edificando-os com o bom exemplo. Então, os padrinhos, madrinhas têm essa missão de instruí-los na fé, de ensiná-los a rezar, de ensiná-los a viver na verdade do evangelho, a seguir e cumprir os mandamentos, viver os sacramentos, se preparar para os sacramentos, né, que a criança deverá receber, já recebeu o batismo, mas deverá receber os demais, e que vivam como bons cristãos, edificando seus afilhados com um exemplo, não só com as palavras, mas com um exemplo. 574. Que vínculo contraem os padrinhos do batismo? Os padrinhos contraem um parentesco espiritual com o batizado, e esse parentesco origina impedimento de matrimônio com o mesmo. Vejam, a ligação de um padrinho com um afilhado no batismo é tão forte, que ele recebe um parentesco espiritual. Por mais que de sangue possa não ser, porque às vezes pode ser também, né? Mas possa não ser de sangue, civilmente pode não ser, mas espiritualmente o padrinho é tão ligado à criança quanto o pai e a mãe. De tal forma que é óbvio que o filho não pode casar com a própria mãe, a filha não pode casar com o próprio pai. E da mesma forma, o filho, o afilhado, não pode casar com a sua madrinha, porque ela é sua mãe espiritual. A afilhada não pode se casar com o seu padrinho, porque ele é seu pai espiritual. Alguém pode dizer assim, meu Deus, padre, mas que loucura pensar que existe uma possibilidade dessa. Bom, ainda mais hoje em dia, né? Mas vamos lá, vamos supor que a pessoa ficou padrinho com 15, 16, 17 anos, né? Foi crismado, logo ficou padrinho. 17, 18 anos padrinho. A criança nasceu daqui uns 20 anos, ele tem 40, ela tem 20, hoje em dia, né? Isso não é muito problema, né? Essa diferença de idade, né? Mas não pode casar-se. Não pode se unir em matrimônio. Por quê? Porque é o pai, é a mãe, né? As palavras padrinho e madrinha se originam disso, né? Padrinho é o diminutivo de padre, de pai. E madrinha é o diminutivo de madre, de mãe. Então é o paizinho e a mãezinha, né? Padrinho e madrinha é isso. Então eles adquirem esse parentesco espiritual com o batizado. Tá bem? Muito bem, pessoal. Hoje nós encerramos aqui na pergunta 574. Na próxima formação, então, iniciaremos o capítulo 3º sobre o sacramento da confirmação ou crisma. E peçamos agora a Deus que esteja junto de nós e que nos ajude a viver santamente o batismo que recebemos. Que essa noite sirva também para reavivar em nós essa alegria de ser batizado e esse compromisso
de viver a verdade do Evangelho que nós professamos, ou nós, ou em nosso lugar os padrinhos, mas que professaram e que nos deu a graça da salvação. Lembrem-se, aqueles que não sabem, pesquisem a data do seu batismo e celebrem essa data. Aqueles que não sabem, pesquisem o seu santo onomástico, o santo que você tem a honra de carregar o nome, e celebre esse santo. E busque viver as graças do batismo todos os dias na sua vida. O batismo se recebe uma única vez na vida, mas ele é eficaz a vida inteira, todos os dias da vida. A gente só existe para a graça de Deus porque um dia a gente foi batizado. Então, em todos os dias a gente deve louvar a Deus por ser batizado e pedir que essas graças aumentem em nós. E assim como no batismo, a gente sempre consagra a criança à Nossa Senhora, vamos encerrar também essa noite de formação, nos consagrando mais uma vez a Maria Santíssima, pedindo que ela tome conta da nossa vida. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço em toda vós, em prova de minha devoção para convosco. Eu vos consagro nessa noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Santíssima, de São José e dos nossos santos anjos da guarda, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, Deus os abençoe.